toda certeza, Deus quer falar muito, muito aos nossos corações. Marcos 4, versos 35 a 41 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa e dormia com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga amém. Decretos de fé. Diga isso comigo, todos vocês, vamos lá? Agora, como um povo que veio adorar Jesus com alegria. O objetivo dessa série de mensagens é levar você a ir além daquela fé natural que a maioria absoluta dos cristãos tem. Por favor, vamos parar a conversa nessa porta aí, tá? Levar você uma fé muito acima daquela fé apenas que nós cremos em Deus e nos tornamos cristãos. O objetivo aqui é ensinar princípios que pode levar você a um novo nível espiritual, a um nível mais elevado, a experimentar os milagres extraordinários do Senhor, a trazer e a manifestar o céu na terra, e a demonstrar aos homens, não apenas com palavras, mas com poder, demonstrar aos homens a grandeza, o amor, a graça e a misericórdia do nosso Deus. Diga amém. Vamos começar a fazer uma coisa que eu fiz desde o início dessa série. Levante a mão direita bem alta. Diga assim: como discípulo de Jesus. Fala animado, tá? Eu estou com a minha voz ruim, porque eu preguei de domingo até ontem 8 vezes. Então minha garganta está bastante estourada, mas você não está assim. Então você pode fazer melhor que eu. Então vamos lá. Diga assim: como discípulo de Jesus. Meu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é trazer e manifestar o céu na terra. Seu destino final é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a sua missão é trazer e manifestar o céu na terra. Amém, amados? Primeiro texto que nós lemos, na primeira parte dessa série de mensagens, foi o texto de Marcos, capítulo 11, versos 22 a 24, especialmente o verso 22, porque no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 22, a Bíblia em português, de um modo geral, está escrito assim: tenham fé em Deus. Mas no original,
Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? Então, no original, no grego, a tradução talvez melhor para esse versículo é: tenham a fé de Deus. Diga comigo, tenham a fé de Deus. Vamos colocar no imperativo, diga: tende a fé de Deus. A fé em Deus, diga em Deus. A fé em Deus é para a nossa salvação, para desenvolvermos vida de oração. A fé em Deus é para a nossa adoração, como estamos fazendo aqui cantando, e estamos fazendo agora, enquanto ouvimos a palavra. A fé em Deus é para a salvação, para a oração, para a adoração, para o louvor, para a celebração a Jesus. Mas a fé de Deus é diferente. É para exercermos a autoridade espiritual sobre os demônios, sobre as doenças. É para remover as montanhas que porventura se colocam diante de você. É para ultrapassar as barreiras. É para exercer a autoridade espiritual. É para manifestar o poder de Deus entre os homens. É para fluir no sobrenatural. E volto a repetir, é para manifestar o céu na terra. Diga amém. Para você entender, pega a sua mão, faz assim com ela. Diga: a fé em Deus. Diga: é de mim para Deus. Em outras palavras, diga: é da terra para o céu. Agora diga: a fé de Deus é do céu para a terra. A fé em Deus vai para o céu, a fé de Deus desce do céu. Amém, amados? Então você precisa entender isso, porque eu quero que o Espírito te leve a uma nova dimensão de fé. Isso vai te dar autoridade espiritual. Amém? Todos os filhos de Deus, quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são filhos de Deus? Todos os filhos de Deus podem estabelecer decreto de fé e podem viver uma vida abençoada, bem-sucedida, próspera, santa. Podem viver uma vida excelente. Podem manifestar ao mundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode manifestar o poder de Deus na terra. Qualquer discípulo pode fazer isso. Diga aleluia. Primeiro lugar, então. Nessa série nós estamos estudando alguns casos, e ainda estamos estudando alguns casos no Velho Testamento, mas na última parte dessa série nós vamos estudar no Novo Testamento. Eu quero encorajar você a não perder. E aí hoje vamos olhar para 2 profetas apenas. Vamos olhar rapidamente para o profeta Elias. Diga Elias. O profeta Elias foi ousado e corajoso ao estabelecer grandes decretos de fé. Diga comigo: ousado e corajoso. E para exercer decretos de fé na terra, você vai precisar dessas 2 palavras, ousadia e coragem. No texto que nós lemos, antes de entrar aqui na vida de Elias, Jesus disse para os seus discípulos: vamos atravessar o lago. Um lago que tem 22 quilômetros de comprimento, por uns 12 de largura, talvez uns 10 agora de largura, o lago da Galileia. E eles estão num barco a remo, mas a Bíblia diz que vem um vendaval, e as ondas começam quase que a encher o barco, e o barco está pronto, a ponto de alagar, mas Jesus está dormindo. Eles acordam Jesus. Fala: você não está vendo que nós estamos perecendo? Estamos quase morrendo. Jesus olha para eles e fala: por que vocês estão tão sem fé? E aí Jesus usa exatamente o que nós estamos usando, ministrando, a autoridade. Ele olha para o mar e fala: aquiete-se, acalma, fica quieto, só isso. Sabe o que a Bíblia diz? Na mesma hora, o vendaval passa, a ventania para, e o texto diz: seguiu-se grande bonança, porque Jesus fluía nesses decretos de fé.
Sabe, querida, Deus espera a mesma atitude minha e sua. Às vezes você está enfrentando vendavais na sua casa. Parece que não vai parar. Coisas que o diabo está tentando fazer, tentando destruir lá na sua casa. Às vezes casamento, as finanças, saúde, problemas de relacionamento. E essa é a hora de você se levantar e dizer: aqui não. A paz do céu reina nessa casa. A graça do Senhor reina nessa casa. Eu só aceito aqui a manifestação de Deus. Amém? É preciso que você entenda isso. Mas vamos lá para o primeiro caso. Elias, um homem ousado, corajoso, determinado, consagrado a Deus. Ele surge quase que do nada. Ele era da região de Gileade. Coloca 1 Reis 17, verso 1. E ele aparece no cenário. A Bíblia se limita a dizer que ele era de uma aldeia chamada Tisbé, na região de Gileade. Ele sai do anonimato de uma aldeia, marca uma audiência com o rei de Israel, Acabe, vai diante do rei e fala assim para o rei. Coloca outra versão, só nesse versículo, porque essa palavra juro nem existe aí. Isso é uma versão, por isso que a versão é boa para entender algumas coisas, mas tem algumas coisas que não tem nada a ver. O que ele disse foi: vive o Senhor, o Deus de Israel, em cuja presença eu ando. E Elias, com ousadia e coragem diante do rei, um rei mau, maligno, ele diz: nos próximos anos não vai haver nem chuva e nem orvalho, a não ser mediante a minha palavra. Ele está dizendo: quem está no controle do tempo agora sou eu. Ousadia, coragem. Por que que ele fez isso, Israel? Por causa desse rei Acabe e da sua esposa, uma rainha chamada Jezabel, uma mulher maligna. O palácio sustentava 450 falsos profetas, profetas de Baal, que tinham como objetivo varrer a fé do povo de Israel no Senhor Deus. E esses profetas promoviam o baalismo. E Baal era considerado Deus da chuva. Deus da chuva, da fertilidade. Então eles adoravam. E como a nação tinha mergulhado no baalismo, e agora está adorando o Deus da chuva, o Deus do céu envia o seu profeta e diz: eu vou mostrar que ele não é Deus da chuva, coisa nenhuma. Alguém já disse, e eu concordo, que o profeta Elias, vou pegar aqui como se fosse uma chave, ele pegou uma chave, fechou o céu, colocou a chave no bolso e disse: só vai cair orvalho ou chuva quando eu falar outra vez. Agora vai para Tiago capítulo 5, verso 17. Tiago 5, 17. O texto vai dizer para a gente que Elias era um homem humano como nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. 3 anos e meio esse homem suspendeu a chuva. É isso que eu estou chamando de decretos de fé. Ele dá a palavra ao rei, sai de cena, vai se esconder numa caverna próxima ao riacho, e escondido lá na caverna, ele fica meses e meses sendo alimentado pelos corvos, porque agora o Acabe quer matá-lo a todo custo. Mas ele não está apenas escondido, ele está orando de dia e de noite, dizendo: eu dei a palavra. Interessante essa palavra, porque
Não sei se você já teve essa experiência, a gente já teve aí muitas vezes, inclusive trabalhando nos face a face. Você fica lá e de repente você começa a olhar a grama 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, e a grama começa a ficar molhada. Não está chovendo, daqui a pouco a grama está completamente molhada. É o orvalho do céu que caiu, que rega a terra. Mas Elias disse: estou suspendendo o orvalho e a chuva. Por 3 anos e 6 meses não cai nem orvalho e nem chuva. Diga amém. Decretos de fé. Agora isso não foi só para Elias. Deus quer levantar gente nessa geração que tenha coragem, que tenha ousadia, que tenha fé, que tenha intimidade com Deus, que tenha comunhão com o Espírito Santo, para estabelecer os decretos de Deus nessa terra. Para dizer outra vez: assim diz o Senhor Deus. Diga amém. Deus não tem nenhum compromisso com palavra que Ele não disse, mas Ele é fiel para cumprir todas as palavras que Ele encarrega aos seus servos. Diga amém. Nesse período, capítulo 17 agora, versos 13 a 16. O profeta Elias tem que sair, o ribeiro seca. E Deus fala assim: vai para a região de Sarepta. E Deus fala assim para Elias: eu ordenei uma viúva, e essa viúva vai te sustentar. Eu fico pensando, se Deus falasse isso comigo, com um de vocês, talvez a gente pensasse assim: nossa, vamos chegar lá, vai ter uma viúva rica, um quarto com ar-condicionado, e bastante comida, tudo certinho. Você está sendo alimentado por corvo há muitos meses, tomando a água do ribeiro. O que é que você ia pensar? Talvez assim. Mas quando ele chega lá, ele vê uma mulher pobre, pegando os últimos pedacinhos de lenha, e ela só tem uma pequena porção de farinha de trigo na panela. E Elias chega para ela e fala: me dá um copo de água. E quando ela vira-se para pegar água, Elias olha para ela e fala: e quando você vier de lá, traz um pão para mim. Ela olha para ele e diz: não tem como. Estou pegando esses últimos pedacinhos de lenha, vou fazer um bolo para mim e para meu filho, nós vamos comer e nós vamos esperar a morte, porque não tem mais saída. A fome estava reinando em toda a região e tinha chegado naquela região também. Nós vamos esperar a morte, diz a viúva. E aí vem o decreto de fé. Diga: decreto de fé. Elias diz: vá, faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo para mim, né? Para que você, do que você tem, traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Próximo versículo. Pois assim, olha o decreto. Diga: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover outra vez sobre a terra. Diga aleluia. Verso 15. Ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para a sua família. Diga: família. Agora a família dela passa a comer lá. Havia uma pequena porção de farinha numa panela. Era a última coisa. Mas veio uma palavra, um decreto dizendo: assim diz o Senhor. Diga amém. O texto é muito claro, verso 16. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Diga amém, amado. O milagre é do Senhor, mas são os homens de Deus que devem proferir a palavra de Deus. Diga amém, irmão. Interessante, aí nós temos aí só aí, nós já vemos um segundo decreto de fé do profeta Elias. Pois bem, passaram-se 3 anos e meio.
Então, 3 anos e meio depois, o profeta Elias volta de Sarepta, vai até Samaria, capital de Israel, reino do norte. E ele vai e fala com o rei Acabe, dizendo: olha, reúne toda a nação de Israel no Monte Carmelo, porque eu tenho uma palavra. E ele disse: a minha palavra é o seguinte: o Deus que responder por fogo será o Deus dessa nação. E aí ele diz: reúne os 450 profetas de Baal. Ele reúne. E ele diz: só que tem uma coisa, não pode colocar fogo. E os profetas de Baal vão lá e armaram o seu altar e clamaram desde de manhã cedo até quase 3 horas da tarde. E não houve resposta, nem voz, nada. Diga amém. E Elias, às 3 horas, mata o seu boi, ergue um pequeno altar com 12 pedras, coloca a lenha, mas aí ele manda colocar água. Mandou colocar água 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando a água está escorrendo por fora do rego, em volta do altar, ele fez uma oração de 30 segundos. E quando ele ora, o fogo cai, e o povo se ajoelha e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Dá um glória a Deus se você vier adorar Jesus aí. Agora, mais uma vez, 3 anos e meio depois, agora o fogo caiu, os profetas de Baal foram mortos, porque quem perdesse ia morrer. Nesse mesmo dia, agora é a hora de orar. Era tardinho. Orar para quê? Deixa eu pegar minha chave, que eu te botei. Eu peguei um negócio que estava aqui. Agora ele tira a chave do bolso. Lembra? Ele botou a chave no bolso. Ele tira a chave. Na verdade, era minha chave, é diferente. Ele tira a chave do bolso. Como é que ele tira? Ele se ajoelha. Olha para os versos agora. 41 a 46. E ele tira a chave do bolso e fala assim: pessoal, vai chover. 3 anos e meio, sem chuva e sem orvalho. Mas agora ele tirou a chave e diz: vai chover. E se alguém perguntasse: que dia? Hoje? Que horas? Agora? Diga amém. Vai chover. Ele se ajoelha. Antes de se ajoelhar, ele dá uma direção para Acabe. O rei, volta lá no verso 41, ele disse: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Esse cara é ousado demais. Estou ouvindo o barulho de uma chuva pesada. Com os ouvidos físicos, não. Com os ouvidos físicos era céu de brigadeiro, há 3 anos e meio. Não tinha nem mormaço. Mas ele tem ouvidos espirituais. Diga amém. Ele para o seu vizinho, pergunta ao seu vizinho: você é guiado pelos ouvidos físicos ou espirituais? Fala: eu te aconselho a ser guiado pelo Espírito que fala nos seus ouvidos espirituais. Olha para cá agora. Ele disse: eu estou ouvindo o ruído de uma chuva pesada. Amém, amados? Você tem que falar do milagre antes do milagre acontecer. Você tem que declarar o milagre antes do milagre acontecer. Você tem que declarar o céu aberto sobre sua casa antes de ver o céu aberto. Você tem que declarar a cura antes de ver a cura. Você tem que declarar a restauração antes de ver a restauração. Você tem que declarar a salvação mesmo que o teu filho está perdido. Declara a salvação, ele vai ser salvo. Amém ou não amém? Declara o teu milagre. Antes de você ver, depois de ver não é mais fé. Diga: declarar o milagre. Fala bonito: declarar o milagre. E chamá-lo à existência. Pela fé. Diga aleluia. Ele disse: eu estou ouvindo barulho de chuva pesada. Próximo versículo. Ele se ajoelha. E sabe o que ele faz agora? Ele tem um moço que é candidato a profeta. Daí ele olha para o seu moço e ele diz assim: está no Monte Carmelo. Monte Carmelo tem bastante árvores pequenas que as copas encostam umas nas outras.
bastante carvalho. E aí ele está lá. Ali não dava para ver direito. Ele disse para o seu moço: vai lá perto da ribanceira, porque depois tem uma planície enorme em direção ao mar Mediterrâneo. Ele disse para o seu moço assim: vai lá e olha, vê que está vindo alguma coisa da direção do mar. E o rapaz vai lá uma vez, e Elias está ajoelhado, gerando a chuva ajoelhado. Diga: gerando a chuva ajoelhada. E o moço volta e Elias fala: e aí? Ele fala: nada. E o moço volta outra vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, 6 vezes o moço volta. E cada vez que o moço volta, Elias fala: e aí? Ele fala: nada. Fala: volta a 7ª vez. Na 7ª vez, o moço de Elias volta. E quando volta, ele diz assim: o que você viu? Eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Você não está entendendo? Talvez você está olhando e não está vendo nada. Parece que você não vê a saída. Parece que não tem resposta. Parece que o céu está de bronze. Parece que não vai acontecer. Você não precisa de um grande sinal. Talvez apenas uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E isso é o suficiente. Quando Elias ouve essa notícia, o que ele diz? Então Elias diz: vai dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva te impeça. Ele diz: corre, cara, porque senão a chuva vai te pegar. E o toró vai ser toró, essa é boa, é lá da Bahia, essa é da Bahia. Essa é boa, né? Os baianos estão bem aqui, eu peguei por causa de vocês, está vendo? Olha, toró. Já que eu usei toró, tem que ir até o fim, né? E o toró vai ser tão pesado que se você não correr rápido, você não vai conseguir chegar. Chuva pesada. Amém? E de repente, próximo versículo, o céu se enegrece, e o próximo versículo não veio, mas o céu se enegrece, e vem pesada a chuva, porque um homem de Deus, que havia colocado a chave no bolso, que havia suspendido a chuva por 3 anos e meio, agora tirou a chave do bolso e abriu o céu de novo. Meu querido, se você quer ser um homem de oração, uma mulher de oração, se você tiver intimidade com Deus, Jesus disse que você pode fazer as mesmas coisas que Ele fez. Diga amém. Isso não era privilégio só de Elias, porque Elias e Eliseu, que estou usando hoje, viveram num período que as promessas que eles estavam debaixo delas eram inferiores às nossas, que a aliança que eles estavam vivendo era inferior às nossas, que o ministério que eles viviam era inferior ao nosso. Eu não estou falando desse ministério, é porque nós estamos no ministério de Jesus, Hebreus 8, 6. E eu estou falando 3 coisas baseadas em Hebreus 8, 6. Porque Hebreus 8, 6 nos diz que a aliança da qual Jesus é mediador é superior a todas as outras alianças que existiram no Velho Testamento. Esse mesmo texto de Hebreus 8, 6 nos diz que o ministério de Jesus é superior a todos os outros ministérios que já existiram. E esse mesmo texto está nos dizendo que as promessas de Jesus são infinitamente superiores a todas as outras promessas. Então aqueles homens estavam debaixo de um ministério inferior, que era o ministério dos profetas, dos sacerdotes do Velho Testamento, porque estavam debaixo da lei. Nós estamos na graça, nós estamos no ministério de Jesus, nós estamos debaixo da nova e eterna aliança. Então nós temos um ministério muito mais privilegiado. Significa que eu e você podemos agir da mesma forma que Elias. Diga amém. Deixa eu olhar rapidamente com você para Eliseu. Estou falando sobre decreto de fé.
profeta Eliseu foi discípulo de Elias. E quando Elias estava para ser arrebatado ao céu, segundo Reis 2, ele pede porção dobrada e recebeu porção dobrada. Elias é arrebatado. E Eliseu passa a exercer um ministério aplicando esses princípios, que eu estou chamando de decretos de fé, ou a fé de Deus. Eliseu exerceu isso o tempo todo durante o seu ministério. E ele realizou milagres extraordinários. Diga amém. No capítulo 2 de 2 Reis, quando Eliseu pega a capa de Elias do outro lado do Jordão e volta, a primeira cidade que Eliseu tinha que passar era Jericó. 2 Reis 2, de 19 a 21, nos diz que os homens de Jericó saíram ao encontro de Elias. Desculpe, ao encontro de Eliseu. E eles falaram com Eliseu: ô Eliseu, como você está vendo, a cidade é boa, a cidade é bem localizada. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, está lá até hoje. Foi destruída e reconstruída várias vezes, mas está lá. E ele diz: mas a água, e eles disseram, a água não é boa, e a terra é improdutiva. Na verdade, a versão é que essa água causava morte e esterilidade. O problema eram as águas. Então Eliseu tomou uma decisão. Ele disse: me dá um prato, coloca sal, e ele enche um prato de sal. O poder não está no sal, mas no nome do Senhor Todo-Poderoso. Diga amém. Não adianta você jogar sal grosso por aí nas encruzilhadas, não vai mudar nada. Isso é baboseira. Nada. Diga nada. É idolatria se você fizer isso. E coisa pior. Eliseu não fez isso. Ele dá um prato, coloca sal. Onde é que é a nascente? Aí lá, eu não sei quantos quilômetros que eles andaram, e Eliseu vai até a nascente, onde as águas brotavam. E aí Eliseu libera a palavra, o decreto de fé. Próximo versículo. Olha, o decreto está aí. Ele foi lá na nascente, jogou o sal na nascente como um ato profético. O sal era apenas para um ato profético. E ele diz: assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não mais causará mortes, nem deixará a terra improdutiva. Diga amém. Eu gosto da outra versão que diz: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas para sempre. Diga amém. Veja bem, irmãos, é um negócio da natureza, uma nascente. Mas a palavra em fé cura até a natureza. Não é possível, você não entendeu, você deve estar em Marte. Sai do mundo de Bob, desce para a terra. A palavra dita em fé, em nome do Senhor, cura até a natureza. Cai na real. Tem muita coisa que o diabo está fazendo lá. Tem muita coisa acontecendo na sua casa. Tem muita coisa que o diabo está se andando lá. Sabe por quê? Você não falou a palavra, você não consagrou aquilo lá a Jesus. Você tem que ir lá estabelecer os marcos do Senhor. Essa semana mesmo eu atendi um pastor aqui. Eu atendi muitos pastores nos intervalos. Muitos. Por isso que a voz está assim também. E ele falou: pastor, meu pai mora numa região lá no Mato Grosso. Ele disse: pastor, mas o negócio quando ele chegou lá parecia meio amaldiçoado. Ele mora num sítio e estava aparecendo um monte de coisa. Tinha gente que tinha se enforcado lá, outros morriam de qualquer jeito, uma série de coisas. Ele disse: um dia cheguei lá, Deus falou comigo assim: estabelece os marcos proféticos. Ele pegou uma serra, foi lá, cortou uns pedaços de madeira, colocou em cada canto do sítio, derramou óleo e falou: eu consagro essa terra ao Senhor para todo sempre. E nunca mais aqueles seres casaram bagunça ali. Ele disse: estou quebrando toda a legalidade demoníaca. Presta atenção na mensagem, irmão. Talvez o diabo está se andando lá, destruindo a vida dos seus adolescentes, destruindo a vida dos seus filhos, destruindo o seu casamento, porque tem legalidade dentro da sua casa.
causando toda sorte de doença, opressão, depressão, angústia, dor, desespero. E você está lá se enchendo de remédio cada vez mais e achando que a vida é isso mesmo. Ei, tudo que acontece aqui, primeiramente, tem algo espiritual que está por trás. Está na hora de você ser homem de Deus, ser mulher de Deus, e dizer: aqui não, Satanás. Você veio cultuar, diga: aqui não, Satanás. Diga: na minha casa não. Diga: na minha vida não. Na minha família não. Mas não adianta você dizer isso, tem que ver isso lá na sua casa. Presta atenção. Quando você chegar lá hoje, abre a porta e fala: estou chegando. E estou chegando em nome do Senhor Jesus. Capetaiada, sai em nome de Jesus e nunca mais volta. Bata em retirada para nunca mais voltar aqui. Agora você fica lá convivendo com seus demônios de estimação. Se você é cheio de Jesus, onde a luz chega, as trevas têm que sair. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Estabeleça decretos de fé, estabeleça marcos de fé. Consagra a sua casa a Jesus, consagra a sua família a Jesus. Manda o espírito de medo embora. Toda a escravidão tem que sair, todo medo tem que sair. Nós cantamos uma música aqui que eu gosto: não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, o medo tem que sair do seu coração. Amém, amados? Pastor, mas eu tenho medo do inimigo vir me pegar no meu pé. Então você não é filho de Deus. Porque se você é filho de Deus, Deus te guarda e o maligno jamais te tocará. Está comigo? Diga amém. Eliseu foi lá e tornou saudável aquelas águas. Mas duas coisas que Eliseu fez. Presta atenção, olha para mim. Recebe a palavra no teu coração, rapaz. Ou você está aqui só porque você quer um favor de Deus. Deus não trabalha com favores. Deus trabalha com relacionamento. Talvez você mandou seu parente passar para o face a face. Sua esposa, seu filho não, homem não dá. Você mandou sua esposa, sua filha, ou sua cunhada, sei lá quem. Porque você quer um favor de Deus. Vou mandar, quem sabe os crentes curar ela. Mas você não quer nada com Deus. Ei, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para gente que quer estabelecer relacionamento com Deus. Amém? A vida cristã tem como base relacionamento de amor a Deus e de amor às pessoas. Uma viúva pobre procura Eliseu, porque o marido daquela viúva não fez seguro de vida. Olha aí, homem, faz seguro de vida. E o cara morreu e deixou a dívida. E na época a dívida tinha que ser paga pela viúva, e ela não tinha dinheiro. E os filhos teriam que ser vendidos como escravos para pagar a dívida. Ei, se você não fez seguro, faz seguro, viu, bichão? Mas se for muito alto, não conta para ela não. Então ela pode te dar um chazinho da meia-noite e aí já era. Estou brincando, irmãs. Vou te dar um chá verde lá, toma cuidado, hein? Brincadeira. Só aproveitei a deixa para dizer, faz o seguro de vida. O homem morreu e deixou a dívida. Presta atenção. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Eu vou passar bem rápido, porque eu preciso encerrar. Em 5, 10 minutos vou encerrar para a entrada das mulheres. Presta atenção nisso. Olha para cá. Você já sabe, nessa semana essa mulher te ofereceu um chá, você sai fora. Sai fora, seu seguro é alto.
Bom, o cara morre e deixa a dívida. Olha para mim. Os credores vão lá e falam: vamos levar teus 2 filhos. Ela corre atrás do profeta Eliseu. Fala: Eliseu, você sabe que o meu marido temia o Senhor. Ele morreu, deixou uma dívida. E ela diz: agora os credores vão levar meus filhos para vender como escravos. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Ei, olha para mim. Olha para mim. Para de focar naquilo que você não tem, porque Deus vai fazer um milagre a partir daquilo que você tem na sua casa. Deus vai usar o pouco que você tem para fazer um grande milagre. Posso ouvir um amém? Eliseu pergunta: você tem na sua casa? Ela olha e fala: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E Eliseu diz o quê? Diga: é mais que suficiente. Diga: é mais que suficiente. Presta atenção agora, pastores. Olha, está cheio de pastor aqui, meus amigos aí. Imagina que Eliseu foi para lá e foi lá orar: Senhor, muda a sorte dessa viúva. Senhor, misericórdia. Senhor, lá, ó, viúva, agora os filhos vão escravos. Senhor, vai lá, vai lá. Eliseu fez isso? Eliseu fez isso, igreja? Tem momento de orar. Vou levantar esse fotógrafo aí, viu? Tem momento de orar, mas tem momento de agir em fé. Eliseu nem ora aqui nesse texto, pelo menos no texto não diz que ele orou. Não vai ficar sem orar não, tem que orar todo dia, 3 vezes ao dia no mínimo. Mas ele não está orando, ele tem um problema, uma mulher que vai perder os filhos. Você tem em casa uma vasilha, ele fala assim: corre, vai atrás de todos os teus vizinhos, todos, não é metade, todos os teus vizinhos. Pede vasilha a todos os teus vizinhos, peça muitas vasilhas. Sabe o que Eliseu está dizendo para ela? Você vai montar uma linha de produção. Sabe o que é linha de produção? Todo mundo sabe. Ele diz: coloca as vasilhas lá, olha para mim. E ele diz assim: cadê aquela irmã centuriã que fez isso? Se ela estiver aí, eu quero apresentar ela para vocês. Eu a vi aqui hoje no culto das 5. Olha para cá. Ele falou: agora pega aquela botija com um pouco de azeite e vai enchendo as vasilhas. Eliseu nem estava lá, ele só deu a palavra e foi embora. Eliseu não tinha problema com milagre. Ele não fazia firula. Ele não foi lá. Ele nem foi na casa da mulher. Ele só liberou uma palavra e foi suficiente para a mulher obedecer. Diga amém. Você vem no culto todo domingo, recebe uma palavra todo domingo e sai daqui questionando. Essa é a razão porque você não vive milagre. Ou vai na sua igreja e fala assim: meu pastor já não é mais o mesmo. Acho que ele não tem mais aquela unção. É você que está perdido. Ela recebe uma direção de Eliseu e ela vai fazer o que Eliseu mandou. Diga amém. E ela foi enchendo cada vasilha. Quando o filho trouxe a última vasilha, encheu, o azeite parou. Diga assim: enquanto houver a vasilha vazia. Você pode falar mais alto: enquanto houver vasilha vazia, o azeite continuará jorrando. Diga amém. Aí ela manda falar para Eliseu: ó, estou com a casa, eu montei a linha de produção, tem vasilha com azeite para tudo que é lado. Ele fala assim: vai, vende o azeite, olha o tamanho que foi o milagre. Vende o azeite, paga a dívida, e você e seu filho vivam do resto. Agora olha para mim e diga assim: Deus sempre faz infinitamente mais. Ela só precisava pagar uma dívida de 2 filhos que seriam vendidos como escravo. Agora ela tem o suficiente para viver. Ela é os filhos por causa do milagre de Deus. Mas antes do milagre foi liberado um decreto dizendo: faça. Amém? Faça a partir do que você tem.
Eu quero enumerar uma última coisa do Eliseu. E aí a gente vai para a parte da entrada. Olha para mim, duas coisas ainda. Eu quero olhar para 2 Reis, capítulo 5. Eu vou mencionar. A Bíblia fala de um general chamado Naamã. Ele era sírio. E ele estava leproso. Mas uma moça diz para ele: se você for em Israel, você vai ser curado. Olha para cá, presta atenção como é que acontece os decretos de fé. Vou pedir aos pais que esperem a mensagem terminar para poder pegar os filhos, tá bom? Os centuriões vão me ajudar com isso, dos dois lados aí. Senão vocês vão ficar caminhando, tirando, dispersando quem está para ouvir a palavra. Olha para mim. Tem um general sírio leproso, e ele vai procurar ajuda em Israel. O profeta manda dizer ao rei: manda ele aqui em casa. E o Naamã vai na casa do profeta. Quando ele chega lá, você pensa que Naamã mandou ele entrar? Não. Naamã não mandou ele entrar. Eliseu não mandou Naamã entrar. Você acha que Eliseu estava sendo meio educado? Não, Eliseu estava querendo que ele se humilhasse. Eliseu não foi lá fora. Nem foi, estava lá orando, sei lá, fazendo alguma coisa, meditando. Ele fala para o moço dele, Geazi: vai lá. Olha o que ele disse. Por favor, vai colocando os versículos à medida que eu vou falando. Vai tomar banho. Está escrito aqui, ó. Muda a versão nesse versículo. Eliseu fala: cara, você fez uma viagem longa, você precisa tomar banho. E a coisa está feia, tem que mergulhar mais 7 vezes. Minha conta, essa brincadeirinha sem graça. Eliseu, então ele mandou um mensageiro. Olha aqui, ó. Eliseu não foi lá fora. Mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, a versão correta é vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. Mergulhe 7 vezes, e você ficará curado. Amém, amados? Imagina você chegar para um general daqueles 5, 6, 7 estrelas, e você nem vai lá. Você manda o teu empregado atender o general. O cara é famoso, muito famoso, venceu não sei quantas guerras. E seu servo vai lá e fala assim: ó, o profeta falou, senhor, é para você voltar para o que você veio, vai tomar banho no Jordão. Tem que mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. Naamã ficou muito irritado, muito irritado. E ele fica muito bravo. Ele fala: os rios lá da Síria são bem melhores que o Jordão. Ele fala: mergulhar, mergulhava lá. Mas no meio disso, um dos oficiais fala: meu senhor. Porque o que o Eliseu queria? Cafuné. Desculpa, o Naamã queria o quê? Cafuné. Ele fala: pensei que o profeta ia vir aqui, botar a mão na minha cabeça, passar a mão sobre o lugar que está com lepra. E Eliseu não deu a mínima. Fala assim, levanta essa mão e fala assim: Senhor, fala bonito, Senhor, quebra o meu orgulho. Você quer um milagre? Deixa Deus quebrar o orgulho. Tem uma música que diz isso sobre Naamã: Senhor, quebra o meu orgulho. Eu fiz uma mensagem com esse tema: quebra o meu orgulho. Qualquer hora dessa eu prego ela aqui. Porque às vezes a gente quer um milagre, a gente só não quer descer da nossa posição. Porque a lepra precisava ser exposta. Ele tinha que tirar a roupa, tinha que mostrar o que estava embaixo daquele uniforme bonito, condecorado. E ele mergulha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 e nada. Mas quando ele mergulha a 7ª vez, ele se levanta, ele olha e a pele está como a pele de uma criança. Dá um aplauso a Jesus, meu irmão. Você não precisa entender os decretos de Deus, você precisa obedecer os decretos de Deus.
Mas eu não estou entendendo, o cara me mandar mergulhar. Mas se Eliseu tivesse feito diferente, ele não teria se convertido. Ele teria achado que era Eliseu que era o curandeiro. Eliseu não era curandeiro, era Deus que estava curando, usando a voz do seu profeta. Por isso Eliseu diz, vai mergulhar, vai tomar banho e você vai ser curado. Amém? E a última coisa, e o pessoal do louvor já pode subir. A última coisa que eu queria olhar sobre a vida desse homem Eliseu, tem tantas coisas, a vida dele é pontilhada de muitos milagres. A última coisa está em 2 Reis 6. Ele está numa cidadezinha chamada Dotã. E lá em Dotã, a Síria estava fazendo guerra contra Israel outra vez. Enquanto estava fazendo guerra, os planos do exército da Síria davam tudo errado. O rei faz uma reunião e fala, quem é o traidor? E um dos oficiais fala, não tem traidor. É que lá em Israel tem um profeta, e o que você fala no seu quarto, ou o que você pensa, Deus revela a ele. Ele pergunta onde é que ele está. Está em Dotã. E aí, ele manda um exército para lá à noite, que chega à noite e cerca a cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Quando o moço de Eliseu levanta de manhã, vê o exército cercando, ele fala, ai meu Senhor, o que faremos? E Eliseu diz a ele, não tenha medo. Os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Diga amém. O exército se aproxima e Eliseu estabelece um decreto. Assim, olha para mim. Senhor, fere esse exército de cegueira. E o exército todo fica cego. Aí Eliseu os guiou até o centro da capital, Samaria. Chega lá, ele faz uma segunda oração. Senhor, abre os olhos desses homens. E Deus abriu. Os homens da Bíblia e as mulheres da Bíblia, eles iam se movendo de decretos de fé. Eu quero encorajar você a viver além da fé em Deus, viver a fé de Deus. E viver dias de milagres extraordinários. Deus tem o melhor para a sua vida, o melhor para a sua família, o melhor para a sua casa. Mas para viver você tem que levar o seu relacionamento com Ele para muito além das palavras. Uma fé viva, firme e inabalável. Uma fé que estabelece os decretos do Senhor na sua casa, na nossa cidade, na nossa nação. Diga amém. Quantos de vocês gostariam de viver uma vida assim? No nível de fé que atrai a manifestação do céu na terra. Você quer ver isso? Coloque-se em pé, eu quero orar daqui por você. David, vem orar aqui, nós vamos orar com você. Hoje olhamos para Elias, olhamos um pouco para Eliseu. O próximo nome dessa lista é o seu nome. É o seu nome. É o seu nome. Deus quer você e eu agindo em fé. Levante suas duas mãos, coloque diante de Deus, vamos orar. Pai, nós te louvamos. O Senhor tem dado para nós oportunidade de ter fé em Ti, Senhor, onde nós depositamos nossa confiança em Ti, mas ao mesmo tempo o Senhor derrama sobre nossas vidas fé que vem do céu, fé que é o próprio dom de Deus em nossas vidas, fé que nós podemos viver e colocar em prática, que nós podemos declarar as coisas que estão nos céus e alinhar contigo, Senhor, e traz mesmo os céus aqui na terra. Senhor Deus, nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos andar com isso. Nós temos que ter autoridade e poder para declarar: Satanás, aqui não.
O inimigo tem levantado tantas coisas contra nossas vidas, contra nossas famílias. Senhor Deus, o Senhor deu fé para que nós podemos declarar: aqui não. Senhor Deus, leva-nos para alinhar tão bem contigo, andar tão íntimo contigo, Senhor, que nosso relacionamento podemos ouvir mesmo até os batidos do teu coração, para conhecer a tua vontade, Senhor, para que nós podemos falar as palavras que vêm do céu, que nós podemos estar ligados aqui na terra, o que está ligado nos céus. Senhor Deus, nós queremos declarar, fazer um decreto de fé aqui agora sobre teu povo, um decreto de fé, fé de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheios do Espírito Santo, que começam a andar e manifestar a presença de Deus, a glória de Deus e os céus aqui nessa cidade. Nós queremos declarar famílias saudáveis, famílias unidas, famílias fluindo no amor, famílias restauradas, casamentos restaurados, Senhor. Nós declaramos o amor fluindo no meio desse povo, Senhor. O amor quebrando todas as muralhas, quebrando todas as coisas, contendas, Senhor Deus. Nós queremos declarar um decreto de fé, que aqui um povo unidos em Ti, Senhor, em comunhão, que anda mesmo na singeleza do coração, juntos na doutrina dos apóstolos, juntos orando, louvando, adorando e juntos alcançando essa cidade. E nosso decreto de fé é que Marília é do Senhor, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém.